O que um bolo tem a ver com uma empresa de engenharia ou arquitetura? O que eu vou te explicar aqui é a chave para você garantir mais e melhores resultados, achar ladrões de tempo e recursos na sua empresa, ter um time super alinhado e motivado e, claro, garantir a satisfação e uma excelente experiência para o cliente. Eu tô falando de processo. Eu sou Juliana Campelo, arquiteta, sócia proprietária da Monu Arquitetura e head da Monu Lab, onde a gente ensina gestão e comercial para centenas de profissionais da construção civil através de cursos e mentorias. Bom, imagina você ter uma loja de bolo, mas você fazer todos os bolos de cabeça, sem receita, no olho, cada hora você testa uma coisa diferente, sem um tempo exato de preparo, sem temperatura específica para assar. Concorda comigo que é impossível você entregar o mesmo resultado sempre e que tem grandes chances do cliente se frustrar. Você não consegue ter padrão de tamanho, você não consegue ter padrão de sabor, de estética, de gasto de tempo e de recurso. E o pior de tudo, você não sabe o que você tem que fazer para melhorar, porque você não sabe onde é que você está errando, já que cada vez se faz de um jeito. E é isso que acontece com a sua empresa quando você não tem um processo. E o processo é justamente uma receita de bolo, é um conjunto padronizado de atividades em um fluxo, ou seja, em sequência, um passo a passo que todo mundo segue com a intenção de chegar no melhor resultado possível, ou pelo menos ter um mesmo resultado sempre e um resultado satisfatório. Um processo se parece mais ou menos com isso daqui. O processo é maravilhoso porque através dele é possível a gente enxergar as tarefas de uma empresa de maneira clara e didática pelo time inteiro e possibilita que você aponte muito rapidamente gargalos na produção, evita retrabalho, permite medir o desempenho nas atividades, medir a motivação do time, medir a produtividade do time, evita dúvidas constantes e interrupções, permite que você meça o tempo e custos para realocá-los da melhor forma possível. Dentro de um escritório, a gente tem muitos processos, especialmente de engenharia e arquitetura, como, por exemplo, processo de projeto, que ele vai visar fazer projetos cada vez melhores e mais lucrativos, mais eficientes para a empresa. Processo de vendas, que vai visar fechar mais e melhores contratos, então a gente converter mais venda. Processo seletivo, processo financeiro, processo de obra, de briefing, enfim. E para cada atividade, a gente vai fazer um outro processo. E é importante a gente lembrar que eles precisam ser sempre orgânicos, ou seja, eles têm que ser sempre ajustados, você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo para ver se aquele fluxo está realmente funcionando e apontar melhoras quando precisar. Vou dar um exemplo real da minha empresa para ficar um pouco mais claro. Então a gente montou o nosso processo, a gente pegou todas as atividades que pertenciam ao projeto, colocou dessa maneira sequencial, e aí, além de pegar cada uma dessas tarefas, a gente também colocou quem era o responsável por cada uma das tarefas e quais eram as ferramentas ou os softwares que a gente usa em cada uma dessas tarefas. Então a gente montou esse processo e a gente repete esse processo algumas vezes, fazendo o projeto em cima disso, Então a gente vai lá desde o fechamento do contrato com o cliente, até o pagamento da entrada, aí a gente marca o briefing, faz a reunião de briefing, faz o levantamento em loco, depois faz o levantamento no software, enfim, até chegar na parte de acompanhamento de obra, onde vai virar um outro processo. Até que chegava no momento de projeto executivo e aí era um Deus nos acuda, porque tinha que redesenhar tudo de novo, a gente usava software diferente para modelar e um outro software para fazer o projeto executivo, demorava pra caramba, ficava muito enganchado esse momento ali no escritório, a produtividade do time baixava muito, a gente demorava para entregar e o pior de tudo, na hora que esse executivo chegava na obra, a gente percebia que a gente tinha um monte de probleminha, um monte de coisa que a gente esqueceu de ver, um monte de incompatibilidade com a obra, e isso acabava sendo um grande prejuízo pra gente, a gente acabava pagando realmente para trabalhar. Então, como a gente percebeu que o projeto executivo era um gargalo muito grande na nossa empresa, a gente foi então procurar algumas alternativas para dissolver esse gargalo. A primeira coisa que a gente fez para melhorar essa etapa de projeto foi tentar fazer um executivo um pouquinho mais robusto, com mais informações, mais descritivo, para na hora que chegasse na obra não tivesse tanto problema. Bom, mudamos esse processo e aí a gente repetiu ele algumas vezes. Melhorou alguma coisa? Lá na obra melhorou, de fato a gente parou de ter alguns prejuízos que a gente tinha na obra, mas continuou sendo um projeto que demorava muito dentro do escritório e que a galera realmente não estava produtiva fazendo ele. Segunda coisa que a gente resolveu fazer então para melhorar, a gente pegou as pessoas que tinham mais habilidade com o executivo, que faziam mais rápido e colocamos elas fazendo só executivo e as outras pessoas que também faziam executivo de vez em quando, a gente liberou para outras atividades
habilidades para a gente trabalhar em outras frentes. Funcionou? Repetimos? Não funcionou muito bem, por quê? Porque essas pessoas ficaram sobrecarregadas, ainda não era a solução que a gente precisava, continuava sendo um gargalo grande dentro do nosso processo. E aí o que a gente fez por último foi quando a gente resolveu mudar para o BIM, né? De fato, a gente saiu dos programas que a gente trabalhava para ir para o ArchiCAD e foi maravilhoso, porque não só a gente entregou um executivo com muito mais precisão para a obra, integrado com outras equipes, com outros projetos, mas também diminuiu bastante o nosso tempo de processo, o nosso tempo de projeto. A gente conseguiu entregar o executivo muito mais rápido para o cliente e muito mais padronizado também. Mas só foi possível identificar isso porque a gente tinha um processo para analisar e para lapidar. Quando você tem processo, você tem a coisa mais importante para uma empresa em mão, que são os dados. O que era subjetivo vira muito palpável e você consegue medir. E a partir disso que você melhora, que você muda, que você desenvolve, até entregar cada vez mais resultado e valor para o teu cliente e da forma mais eficiente possível para a tua empresa. E por último, para mim, uma das maiores vantagens de ter processo é você conseguir realocar muito fácil pessoas dentro da tua empresa. Há alguns anos, no começo da Manu, eu fui tirar férias pela primeira vez. Eu fui a primeira sócia a tirar férias. Então a gente não sabia muito bem como é que funcionava isso. Dentro da Manu, eu sou responsável por fazer todos os acompanhamentos de obra. E quando eu saí para viajar, a Lari, minha sócia, que ficou responsável. Só que, como a gente não tinha um processo de obra muito bem descrito, a gente não documentava essas obras, não tinha esse passo a passo, tudo o que acontecia dentro da obra estava dentro da minha cabeça. Tudo o que foi conversado com os fornecedores, só eu sabia. Tudo que foi combinado com os clientes, só eu sabia. Então foi um caos. A Lari chegou lá, ela ficou totalmente agoniada, o cliente se sentiu muito abandonado, a obra atrasou e eu não tive férias porque o meu celular tocava a cada 5 minutos. E por que isso aconteceu? Porque não tinha processo. Só eu sabia fazer aquilo, estava tudo dentro da minha cabeça, ou seja, a empresa estava totalmente dependente de mim nesse assunto. Hoje nós temos processo para praticamente tudo dentro da empresa. Então a gente consegue realocar funções e pessoas muito tranquilamente, consegue contratar e a pessoa entra no fluxo muito rápido porque ela tem um passo a passo do que precisa ser feito. Consegue demitir quando precisa demitir, a pessoa consegue se demitir também, sem precisar deixar um buraco muito grande. E a gente consegue tirar férias tranquilamente, porque sabe que as coisas estão acontecendo e estão acontecendo no padrão de qualidade, porque existe uma receita sendo seguida, existe um processo. Enfim, tendo processo e melhorando os processos, você garante muito mais satisfação do cliente, muito mais produtividade para a tua empresa, aloca melhor o tempo, os recursos, os talentos, e processo é a base, é a fundação para a empresa crescer. Eu tô falando aqui com o engenheiro e com o arquiteto. Experimenta construir qualquer coisa sem fundação. Você sabe muito bem o que vai acontecer. E aí na tua empresa, qual processo você tem mais dificuldade de implementar? Comenta aqui embaixo, qualquer coisa eu volto para explicar exatamente como a gente faz aqui. Até o próximo vídeo.